Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Esse trechinho do Evangelho de São Marcos precisa ser lido dentro do seu contexto. E esse contexto nós já ouvíamos ontem, quando Jesus chamou para si os seus discípulos, destacando entre eles os apóstolos. E se você tem na mão a Bíblia, especialmente com as divisórias que faz a Ave Maria, você vai perceber que logo em seguida virá esse texto que nós já nos encontramos nele, o pecado contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, e depois a família de Jesus. E encerra-se com esse texto, essa grande parte do ministério de Jesus na Galileia. Logo agora começam as parábolas e depois o ministério de Jesus na Judeia. E qual é a importância de perceber o ministério, o serviço de Jesus na Galileia? Vocês devem ter prestado atenção na leitura do Evangelho, que o texto oficial diz que Jesus voltou para onde? Aí diz que foi para casa, mas como é que nós ouvimos a leitura aí? Ou então não prestaram atenção. Aí nós lê de novo, porque é uma leitura muito longa, então é difícil de prestar atenção. Ele voltou para onde? Para a casa dele. Jesus está em casa. Jesus estava na Galileia. Portanto, ou estava em Nazaré, muito provavelmente em Cafarnaum, porque depois que ele começou o seu ministério, o Evangelho nos dá a entender que de fato ele passou a morar em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. Ali era a sua casa. E engraçado que ali ele vai encontrar essa resistência. Os seus familiares, seus primos, suas tias, que infelizmente não conseguiam enxergar além do humano, chegam a afirmar hoje um absurdo. Ele está fora de si. Pergunto, isso é elogio ou é xingo? É xingo ou é elogio? É elogio. Estar fora de si significa aqui nesse caso, muito explícito, ele está fora de si porque ele está completamente dentro de Deus. E é isso que você também precisa e que eu preciso. E principalmente o matrimônio, enquanto não sair de si, desse ensimesmar-se, desse fechar-se, os parentes de Jesus não podiam entender a missão de Jesus. A mãe e o pai não tinham entendido e gravaram aquilo no coração. Nós meditamos isso aqui na virada do ano, no último dia do ano, na festa da Sagrada Família, quando Jesus com 12 anos vai a Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, essa grande dificuldade da família de Jesus, perdoe-me a honestidade em olhando para vocês casais afirmar isso, é também a grande dificuldade que vocês encontram para viver o matrimônio. Quando você olha para o seu marido, você só vê o seu marido. Quando você olha para a sua mulher, você só vê a sua mulher. Você reduz os horizontes. Aqui está um erro muito grande. O casamento faz você... Veja que eu vou diferenciar nessa tarde duas palavras, casamento e matrimônio, para poder dar a entender o que eu queria passar para vocês. Quando eu falar casamento, eu estou falando qualquer casamento, que até inclusive o casamento que faz na igreja às vezes. Eu estou falando do casamento que pode ser desfeito com desquite, com divórcio. Quando eu quiser falar do sacramento, eu vou usar a palavra matrimônio. Tá bom assim? Fica mais fácil para a gente entender. A grande dificuldade do casamento é isso, leva a pessoa a enxergar só a pessoa
E porque eu enxergo só a pessoa, na hora que essa pessoa não me satisfaz mais, o que eu faço com ela? Jogo fora. O Salmo, e hoje mais do que nunca deveríamos ter lido o Salmo direto na Bíblia Ave Maria, porque 3 vezes esse Salmo pede a Deus uma palavra que o Dunga cantou hoje para nós, ainda uma palavra maravilhosa: restaurai-nos, ó Senhor. Olha na sua Bíblia Ave Maria, se 3 vezes não aparece esse pedido de restauração: restaurai-nos, ó Senhor, Deus do universo, e nós seremos salvos. O casamento faz você enxergar a pessoa, ele reduz os seus horizontes. Você vê a pessoa, você encerra o seu projeto de amor e de vida na pessoa. E aqui está o maior de todos os absurdos. Por maior que fosse uma pessoa, pessoa nenhuma no mundo preenche o seu coração. E também porque quando nós olhamos para a pessoa, quando eu olho para o meu marido, para a minha mulher, quando eu vejo só essa pessoa, eu não enxergo mais a realidade, eu reduzi a realidade, eu fecho a minha realidade nessa pessoa. E ao fazer isso, a hora que essa pessoa não satisfizer mais as minhas necessidades, e diga-se de passagem, muitas dessas necessidades criadas por esse mundo e por esses meios de comunicação a serviço desse mundo, então eu anulo a pessoa da minha vida, eu descarto a pessoa da minha vida. No matrimônio, você não olha para a pessoa. Grave bem essa palavra que eu vou dizer. No matrimônio você olha através da pessoa. Consegue perceber a diferença? No casamento eu olho para a pessoa. E o para aí pode ser nos 2 sentidos, inclusive com acento, que para mesmo. Reduz. O matrimônio eu olho através da pessoa. No casamento eu olho para a pessoa e eu vejo então a pessoa nas suas limitações. Eu não consigo enxergar além exatamente o problema da família de Jesus. E porque eu não consigo enxergar além, quando eu vejo alguém diferente de mim, eu acho que essa pessoa está fora de si. Mas quando eles disseram que Jesus estava fora de si, ele não estava fora de si mesmo, ele estava fora deles, da dimensão de vida deles, do jeito de enxergar a vida que eles tinham. E Jesus veio para revelar através. Também os acontecimentos da nossa vida, qualquer que seja o acontecimento, ele me ensina quando eu olho através dos acontecimentos. Por isso que ontem nós éramos convidados a subir a montanha. E quando eu enxergo através, o sacramento do matrimônio ensina que ao olhar para a minha mulher, que ao olhar para o meu marido, eu enxergo quem? Eu enxergo o próprio Deus. Você casada diz: eu sou janela de Deus para o meu marido. Marido, diga: eu sou janela de Deus para minha mulher. Agora, será que você, para ser mais honesto, não deveria fazer essa pergunta com um ponto de interrogação? Estou sendo janela de Deus para você? Quando você olha para mim, você vê Deus? Às vezes vê Deus no sentido pejorativo. Meu Deus! Nossa Senhora! O homem tinha morrido, a viúva lá no primeiro banco, aquele choro fingido. E o padre começou a fazer o sermão. Ela levantou a mão e falou para o menino: olha, se não trocaram o defunto. O padre está falando tão bem, não deve ser o seu pai. Enquanto não aprendemos a enxergar através é aquilo que atravessa.
Daí nós entendemos a ação do diabo. O diabo é aquele que se põe no meio. Diabolos, é aquele que se atravessa no meio da gente. Ele quer se atravessar no meio da nossa relação com Deus. Ele quer se atravessar no meio da sua relação de marido e mulher. E quando ele consegue fazer isso, e infelizmente ele consegue mais do que se pensa, então você olha para o seu marido e vê o quê? Vê aquela pessoa limitada, vê aquela pessoa fraca. Você vai perdendo a admiração. E a primeira condição para o amor é a admiração. Quando você não admira mais uma pessoa, você não ama essa pessoa. E aliás, quando você não admira, você não mira, você não olha e não vê além, e também não pode fazer mais milagres. A palavra é a mesma, miror, admirar, fazer milagres. Atravessa-se ao meio. O encardido coloca outras pessoas. Quantas e quantas vezes vai colocar entre um marido e uma mulher, uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa, e normalmente essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. A amante, o amante é maravilhoso, é maravilhosa, inclusive muito compreensivo, compreende até mesmo as suas dificuldades com seu marido, com sua mulher. Chega a dar conselho: padre, eu conheci uma moça, padre, mas padre, ela é diferente, ela é espetacular. Padre, o senhor acredita que ela chega a me dar conselhos de como eu devo tratar a minha própria mulher? Olha que moça mais boa, padre. Isso é verdade. O pescador também, quando vai pescar, ele capricha na isca. Ele não é besta. Se ele pôr isca ruim, ele não pega peixe ruim, ele não pega peixe bom. Se ele vai com um anzolzinho de lambari, ele não vai pegar lá um peixe grande. Vai fazer cosquinha. Se ele quer pegar um peixe de uns 10 quilos, ele não vai com a cordinha lá, que não aguenta meio quilo, que rebenta. Ele capricha na isca. O encardido também. Quando ele atravessa uma pessoa, ele não vai colocar uma mais medonha do que o que você já tem. Ele vai caprichar no visual. Ele vai tentar passar açúcar. No casamento você olha para a pessoa. No matrimônio você olha através da pessoa. E olhando através da pessoa, eu enxergo um projeto de Deus. Coisa que a família de Jesus não conseguia entender. E por isso depois vai atribuir ao demônio aquilo que é de Deus. Por isso o reino dividido contra si mesmo não tem como subsistir. A família dividida não tem como ir para frente. Por isso Jesus vai ensinar que a família dele é aquele e aquela que ouve a palavra de Deus e a pratica. Por isso Jesus, e eu dizia aqui, na virada do dia 31 para o dia 1º, convida cada um de nós a assumirmos o papel de mãe dele, como Maria Santíssima. Mas se não enxergarmos além, nós ficamos nos condicionamentos estragados do mundo. E a primeira leitura mostrou bem isso. Comecinho do 2º livro de Samuel. Davi volta, tinha vencido uma batalha. E chega lá um filho encardido, que vem correndo para dar notícia de uma desgraça para ele. Você já notou que até na Bíblia isso é comum? Sempre sobra um para dar notícia ruim. Olha lá no livro de Jó. Oh, sou Jó! Aconteceu uma desgraça, sou Jó. Chega tudo desbaforido. Nós estávamos lá, pegou fogo, matou os boi, tudo, só sobrou eu para vir contar para o Senhor. Passa um pouco, já chega o outro. Sou Jó! Nós estávamos numa festa lá com a sua família, caiu aquele lá, foi eu tentando esconder lá, só sobrou eu para dar notícia para o Senhor. Sempre sobra um, cuidado se não é você que está sendo escalado. Se você é daquele e daquela que adora correr para dar notícia ruim, vai ver que você foi escalado já para o jogo do encardido. E está cumprindo o seu papel ali à risca. Primeira leitura mostrou um filho encardido que vem correndo para Davi. Por quê? Porque ele estava na ótica do casamento. E ele então se prostra até Davi. O encardido é safado, é sem vergonha, ele é ordinário. Ele finge.
Ele se prostra para Davi, saúda o rei e diz: o Senhor é vitorioso, morreu seu inimigo. Mas Davi não era inimigo de Saul. Quem tem Deus não tem inimigo. Só tem inimigo fora de si quem tem dentro. Tudo que a gente faz para alguém, a gente guarda a cópia aqui, o original fica aqui dentro. Tudo que a gente dá para os outros é cópia. Quem tem a bondade dentro de si, distribui a bondade, feita a flor. Você pisa, cadê a minha flor? Roubaram. Não, está lá, está lá, está lá. Eu vou falar nela ainda hoje. Você pisa numa flor, ela dá perfume, mesmo que você não gosta dela. Então nós damos para o outro, o que nós damos para o outro é cópia. Quem tem a maldade dentro de si dá a maldade. Esse mensageiro encardido vem feliz da vida contar para Davi que o inimigo dele foi derrotado. Mas Davi fica alegre? Não. Davi sabia a diferença de casamento e matrimônio. Davi entra em pranto. Davi se prostra. Davi tira suas vestes. Então tomou Davi as suas vestes. Tomou é pegou. Não pensem vocês que bateu no liquidificador e bebeu. Rasgou-as, imitando-o nesse gesto todos os que estavam com ele. Estiveram em pranto, choraram e jejuaram até a tarde, por causa de Saul, de seu filho Jonatas, por causa do exército do Senhor e da casa de Israel. Que coisa espetacular. Oh, meu irmão, vou dizer uma coisa muito triste e verdadeira a você: nunca se alegre com a desgraça dos outros. A desgraça de qualquer pessoa é sua também, é minha também. Nunca use aquela expressão medonha: Deus tarda, mas não falta. Normalmente aquela justiça que você acha que é de Deus não é dele, não. Davi fica triste, porque não era o inimigo humano dele que tinha caído. Nós deveríamos também fazer a mesma coisa de Davi: rasgar a roupa, chorar, jejuar, cair em pranto até a tarde, por causa de... Aí bota o nome do João e da Maria, do José e da Cleusa, desses 47% de famílias que estão destruídas pela mão do encardido. Quantas vezes, ao invés de pegar o telefone e ligar para alguém e falar: sobre da última, olha bem, aqui se faz, aqui se paga. Soube do doutor fulano, largou da mulher, foi morar com a secretária. É, minha filha. Mas isso é bom para a mulher dele aprender também, porque ela era orgulhosa, achava que era alguma coisa. Esse mundo, gente, não é nada nesse mundo. A língua é o chicote. Completa do dia que você quiser. Eu não vou completar. Tenta lamber o seu cotovelo para ver se você consegue. Não consegue, tem muita coisa na vida que você não consegue fazer nem explicar. Nós devíamos fazer feito Davi. Davi ficou triste, porque ele viu que ali estava caído na morte estúpida de Saul, de Jonatas, que ele tanto amava, do povo do Senhor, do exército do Senhor. Ele viu a vitória do encardido. E meus irmãos, minhas irmãs, enquanto estivermos perdendo filhos e filhas de Deus para o demônio, nós não podemos nos alegrar nunca. Davi está nos ensinando algo espetacular. Você que acredita no matrimônio, você não pode se alegrar com o fim do matrimônio, com a transformação do matrimônio em casamento, porque começa com a transformação do matrimônio em casamento, e depois será a transformação do casamento em acasalamento, e coisa muito pior. A grande tristeza de Davi
é porque ele sabe que tem uma causa. Por isso 3 vezes também, do mesmo jeito que 3 vezes o Salmo pedia: restaurai-nos, ó Senhor Deus do universo, 3 vezes o Davi faz uma pergunta muito séria. No versículo 19, no versículo 25 e no versículo 27. No versículo 19: tua flor, Israel. Por isso que eu falei que eu ia falar das flores aí, para não dizer que não falei das flores. Tua flor, Israel, pereceu nas alturas. Perecer é morrer. Pereceu nas alturas. Que coisa impressionante a palavra de Deus. Ontem Jesus chamava para o monte. Hoje Davi está triste, porque essa flor, não é essa flor aí não, é essa aí que eu falei hoje. É a rosa que você conquistou. É a rosa que você precisa fazer florir do seu coração. Não importa a quantidade de estrume, de esterco, de adubo, de terra feia que existe. Lá na minha casa, a nossa casa é cercada de mato e mata. Eu gosto muito de trabalhar no mato. E quantas vezes eu estou lá no meio daquele mato, sento num pedaço de madeira e fico contemplando um pedaço de pau que caiu, uma árvore que morreu há 10 anos, quem sabe há 5 anos, ela apodrece e ali nasce uma bromélia, por exemplo, que aproveita aquela podridão dela. E lá no meio da mata, talvez eu fui a primeira pessoa a chegar lá, tem uma flor para mim. Olha como Deus é espetacular. Deus deixou gravado no guardanapo do universo o seu beijo borrado de amor por cada um de nós, para que a gente pudesse acordar. Davi não podia estar feliz, essa flor pereceu. Se o seu matrimônio está se transformando em casamento, a sua flor está perecendo também, está murchando. Mas existe uma grande vantagem, se ela é flor verdadeira, e no seu caso é, porque nós ouvimos o catecismo da igreja nos ensinando hoje que independente da santidade do ministro, a eficácia do sacramento está no próprio sacramento. A flor que está murcha, talvez despedalada, despedaçada, despetalada, ela tem semente. Se você plantar no terreno certo e cuidar, em pouco tempo ela volta, e volta com uma força muito maior. E de uma única flor você vai ter 10, 15, 20. Não é isso que você já experimentou na sua família? Davi fica triste, porque essa flor pereceu nas alturas. E aí pela primeira vez ele faz essa pergunta, que vai repeti-la no versículo 25 e depois no versículo 27. Ave Maria traduziu: como tombaram os heróis. No missal nós ouvimos: como caíram os fortes. Meus irmãos e minhas irmãs, o Davi hoje estaria também muito triste. Um descendente dele, o filho de Davi, hoje também está triste, quando vê tombar os fortes, que são vocês, que um dia receberam a flor, a graça, o dom e a semente do Espírito Santo pelo sacramento do matrimônio, mas porque não conseguiu enxergar além, porque não consegue ver através, porque reduz o olhar na pessoa, porque reduziu o sacramento do matrimônio, sinal eficaz que contém aquilo que representa, força do próprio Deus, reduziu aquilo num casamento. Então está tombando esses heróis, esses 47% de casais destruídos, segundo o censo até 2001, e que infelizmente já aumentou esse número. Deveria encher o nosso coração de dor e de tristeza, feito Davi, porque são irmãos e irmãs nossos, e muitos deles irmãos e irmãs de sangue. Quantas pessoas destruídas por um matrimônio destruído, por um matrimônio que virou casamento. E o casamento, como ele tem a sua fonte fora da pessoa,
ele precisa ser mantido e alimentado pelas coisas exteriores. E isso, meus irmãos, em todos os sentidos. Quantos e quantos casamentos hoje são mantidos pelo poder único e exclusivamente do dinheiro? Porque a pessoa me dá uma certa segurança. Eu aceito uma vida indigna, eu aceito ser um objeto do prazer e às vezes da aberração sexual do meu marido, só para manter uma aparência hipócrita, ou quem sabe a manutenção de um status que ele me dá. E nós sabemos aonde o demônio leva uma pessoa, quando a pessoa se deixa conduzir por ele. O casamento precisa ser alimentado de fora. A força da sexualidade do matrimônio é uma força que está em si mesmo. Nós meditávamos isso hoje de manhã, porque contém aí os gênesis genitais, o sêmen, a semente de Deus. Mas a sexualidade no casamento, ela reduz a pessoa a um genitalismo e depois a uma pornografia. Como nós meditávamos na primeira pregação do dia de hoje, através do texto, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aonde se chega, meus irmãos? Olha bem o que as pessoas estão sendo, no que as pessoas estão sendo transformadas. Olha as aberrações hoje invadindo os lares, através dos filmes pornográficos, que é a degradação de todas as degradações. E aqui nesse particular, nós homens precisamos de uma graça especialíssima do Senhor, e é o que eu estou pedindo para essa missa, e como já falei hoje à tarde, para essa tarde, para essa noite de cura, diante do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nessa área, o machismo conseguiu transformar o homem no pior de todos os seres que existem nesse planeta. Não há nenhum animal por mais primitivo que seja, que é capaz de sequer simular um gesto desse que hoje nós vemos homens batizados, que um dia receberam o sacramento do matrimônio, entrar e cair nesse submundo que não tem fundo. O inferno não tem fundo. Quanto mais a pessoa cai nele, mais ela quer cair. O vício da sexualidade, a sexualidade quando vivida errada, ela vira um genitalismo, e ao ser alimentado se transforma num vício igual ou pior. Eu acredito que pior do que o vício de maconha, de cocaína, de cigarro, de álcool. Porque a pessoa carrega dentro de si. Por exemplo, o cigarro, se a pessoa não tem, ela fica desesperada, ela cata umas guimbas na rua, ela improvisa, enrola lá uma folha de chuchu. Mas se não tem cocaína, se não tem álcool, a pessoa fica desesperada. Mas quando uma pessoa vicia no sexo, na pornografia, ela carrega o material do seu vício junto consigo. Começa no vício terrível da masturbação, que leva a pessoa a fechar-se em si mesma. Eu gostaria de ver e desafiar, inclusive médicos, sociólogos, psicólogos, por que eles não têm coragem de vir explicar o mal terrível que a masturbação faz, especialmente para o homem, ao longo de toda a sua vida? A ciência sabe disso. A ciência sabe que um homem viciado em masturbação, ele jamais será capaz de satisfazer sexualmente uma mulher. Jamais. Jamais. E o catecismo diz que um homem que não satisfaz sexualmente a sua esposa e vice-versa, peca. Porque o prazer e a alegria brota da sexualidade. O catecismo afirma
exatamente a frase do jeito que eu vou citar: a sexualidade é fonte de alegria e de prazer. E citando o Papa Pio XII, num discurso que ele fez no dia 29 de outubro de 1951, aonde ele afirma que o prazer da carne e a alegria do espírito precisa ser buscado e gozado. Palavra do Papa que está no Catecismo da Igreja Católica. Inclusive com esse termo, buscando e gozando desse prazer, os casais nada fazem de mal, apenas cumprem aquilo que o Criador mesmo lhe propôs, lhe mandou, lhe ordenou, porque começa dizendo que ordenou. É uma ordem de Deus. Mas um homem viciado em masturbação, ele jamais poderá dar prazer. Exatamente porque eu dizia hoje de manhã, Deus preparou os genitais com um carinho incomensurável, colocou ali uma sensibilidade, uma delicadeza muito grande. Mas delicadeza precisa se encontrar com delicadeza. O corpo masculino, e eu dizia hoje, naquilo que simboliza masculinidade não tem nada de masculino, ele é todo feminino. Ele é sensibilidade pura, é feito para que haja um encontro de fato da alma, o encontro físico de um homem e de uma mulher, segundo aquilo que a teologia e o catecismo afirma categórica e explicitamente, não é por analogia, não é por comparações, não é por ele fala com a linguagem que eu estou falando para vocês, ele fala explícito. O encontro dessa intimidade, a intimidade corporal, como lembra o catecismo, e não esses apelidos medonhos de nhanhá e fazer mais não sei o que os casais vão aprendendo por aí afora. Essa sensibilidade precisa de sensibilidade, precisa ter sintonia, estar no mesmo tom, homens e mulheres em sintonia, título do livro do Padre Jonas. Mas quando um homem vicia em masturbação, ele vai pouco a pouco adaptando a sua sensibilidade peniana à pressão da sua própria mão. Ele perde essa capacidade de sentir a pessoa, por isso que é incapaz de satisfazer a sua esposa, e por isso que depois, em muito pouco tempo, ele se torna uma pessoa fraca sexualmente. Ele precisa de condicionamentos exteriores. E Deus o livre e guarde, hoje nós sabemos, há casais em que tem videocassete, DVD, dentro do quarto, para assistir filme pornográfico, porque se não tiver a pornografia lá, o marido não é homem suficiente para exercer o seu papel masculino nessa relação. Olha, qual é o animal que precisa disso? Homens de Deus, pelo amor de Deus, não se diminuam. Não se diminuam, não se coisifiquem. Ensine os seus filhos que a masturbação faz um mal medonho, inclusive sexual. Eu não estou falando nem moral, porque o problema moral seria o mais fácil de resolver. O problema do pecado é o mais fácil de resolver. Basta a pessoa fazer um arrependimento sincero e uma boa confissão, pronto, a hora da graça. Mas os malefícios, por isso que eu estou desafiando os cientistas, os médicos, os terapeutas, os psicólogos que falam tantas bobagens, os Jairus Bauers da vida, que falam tanta bobagem, que escrevem tanta bobagem, falando da descoberta do corpo. Então também para descobrir a bosta tinha que comer um prato para saber a hora. Para descobrir que o tiro mata, tinha que dar um tiro no próprio ouvido. A sabedoria humana ensina você a aprender com os erros dos outros. Não precisa dar um tiro no ouvido para saber que mata. Não precisa tomar um copo de veneno para saber que mata. Você escutou falar nisso, você acredita. Homens, pelo amor de Deus, está na hora de você ter a coragem de Davi, a coragem de chorar quando vê no que os meios de comunicação estão transformando, principalmente os homens. E quantas mulheres
que acabam aceitando tudo isso para não perder o marido. Que lástima que você, para exercer um papel de homem, ou precisa primeiro de um filme pornográfico. E que lástima para uma mulher que está deitada numa cama e sabe que o prazer que o seu marido está sentindo não foi provocado por estar na presença dela. Isso cria, gente, uma mágoa tão profunda dentro da pessoa. Isso vai tirando a autoestima da pessoa. Isso vai levando a pessoa numa depressão, porque aquela imagem fica gravada. Ela sabe, meu marido, ele não ficou excitado por minha causa, porque me ama. Ele olhou lá na televisão, ele viu lá aquela imagem e reproduziu em mim. E quando essa imagem for fraca demais, então hoje se recorre aos remédios, que segundo os especialistas é o remédio que mais se vende no Brasil hoje. E não é também uma humilhação para a mulher? Eu não estou falando aqui, hein? E os senhores vão entender muito bem isso, a não ser que seja burro demais. E se for, tomara que não entenda mesmo, que é para sofrer o resto da vida. Porque burro tem que sofrer. Eu não estou falando aqui em pessoas que tenham o problema da disfunção erétil, que é uma doença séria que precisa ser tratada e que esses remédios ajudam e muito. Não estou falando disso. Eu estou falando dessa indústria da pornografia, dessa indústria do prazer, que transforma o ser humano masculino no pior de todos os animais. Nem um cavalo, nem um burro, nem um touro, nem os bichos mais chifrudos do universo são capazes de fazer o que esse homem faz. Para quê? Porque transformou o matrimônio em casamento. Quantos desses, quando chegam em casa, não tem mais desejo verdadeiro pela esposa, porque já soltou esses desejos em tudo quanto é canto aí das ruas. E a mulher dominada pelo machismo, cria o feminismo, a sua arma correlata, e aí para fazer igual, assume o masculino naquilo que tem de pior, e torna-se muitas e muitas vezes dentro do seu quarto, da sua cama, do leito que deveria ser, é imaculado, deveria ser fonte de santificação. Matrimônio, fonte de santificação. Versículo 4 do capítulo 4 do 1 de Tessalonicenses. Que precisa crescer e progredir no amor. Versículo 9 e versículo 10. Transforma isso num pequeno centro de prostituição. Porque quando aceita se submeter a essa sujeira toda, é essa dimensão que precisa ser curada, meus irmãos. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, na hora em que você transformar de novo o seu casamento ou acasalamento, ou seja lá o que for, porque eu não sei o estágio de baixaria que muitos já chegaram, na hora que você tiver a coragem de transformá-lo em sacramento do matrimônio, você vai descobrir a força restauradora, poderosíssima, que está embutida no sacramento, e que o demônio jamais consegue destruir, e isso é doutrina do catecismo da igreja. Continue lendo aqueles números do catecismo e você vai encontrar escrito explicitamente lá também. Por pior que o demônio tenha feito, ele não consegue aniquilar, ele não consegue transformar o sacramento do matrimônio em casamento. Ele não consegue. Se um dia você receber o sacramento do matrimônio, então está na hora de tirar a casca. Ele só conseguiu botar uma casca, pois vamos tirar essa casca, vamos dar tijolada nessa casca, vamos quebrar, vamos pagar o preço que for preciso. É possível, mas essa transformação tem que ser feita da flor, é de dentro para fora. Por isso que tem que ser alimentada. E que coisa fantástica a programação desse encontro. Hoje nós alimentaremos primeiro pelo ouvido, o dia inteiro. Depois pela boca, na Eucaristia, e à noite pelos olhos, na adoração. E amanhã vai repetir a mesma dose. Vamos alimentar pelo ouvido,
da pregação, as orações. Quando eu falo pregação, eu estou considerando cada música cantada, cada oração feita aqui. Não é só a hora que o Padre Léo ou o Padre Jonas, nesse caso, só nós dois estamos falando nos momentos das pregações. Cada momento de canção que foi feita aqui. Então vai ser alimentada pela pregação. E depois nós vamos partilhar da mesa da palavra que se faz carne e habita entre nós na Eucaristia. E depois nós vamos ser enviados com a contemplação do Senhor que entra nos nossos olhos. E pelos nossos olhos, pelo ouvido, pela boca. Ou seja, todo o nosso ser está sendo cristificado. Que palavra linda. O catecismo, na edição portuguesa de Portugal, usa a expressão deificados. É aquilo que está na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no versículo 5. Deus coloca em nós, primeiro capítulo, a natureza divina. É isso que está acontecendo comigo e com você. E por que eu digo comigo e com você? Porque eu sou fruto. E o Padre Jonas testemunhava isso hoje, ao falar do pai dele, que continua sendo pedreiro no céu. Ele, nós somos frutos desses sacramentos que nossos pais e que vocês, pais espirituais, vão vivendo. Nós também seremos santificados. E eu digo a você, na medida em que vocês, casais, viverem melhor o matrimônio de vocês, cada vez mais recuperando o sentido sacramental, a igreja toda será enriquecida. As lágrimas de Davi, a tríplice pergunta, nós estamos tendo a resposta. Se Davi aqui fez essa tríplice pergunta relacionada a Saul, como caíram os heróis, como é que tombam os fortes? Aqui nós a aplicamos ao matrimônio. Como é que pode um rapaz e uma moça? Ninguém casa mal intencionado, ninguém casa para ser infeliz. Mas se não transformar o casamento em matrimônio, será infeliz. Porque enquanto eu olhar para a pessoa, feitos parentes de Jesus, eu vou achar que ele está fora de si. Eu vou enxergar só a pessoa, e quando ela fizer um erro e eu enxergo só a pessoa, eu não enxergo só o erro, eu começo a enxergar com lente de aumento. Porque é isso que o encardido faz. Primeiro ele concentra. Aliás, eu já disse isso muitas vezes, já escrevi em vários livros meus. O demônio não tem criatividade nenhuma. A pedagogia dele com Adão e Eva continua sendo a mesma hoje. Primeiro ele reduz o visual seu. Ele faz você enxergar só um pedacinho da pessoa. E depois ele começa a fazer você enxergar os erros da pessoa com lente de aumento. Então, o marido está trabalhando, a mulher está em casa trabalhando ou trabalhando fora, mas dentro eles estão remoendo os defeitos. Você já notou quanto tempo você fica remoendo o defeito do marido e da mulher? Você já observou que você é capaz de passar um dia, uma semana, chorando, só por lembrar uma palavra que ele falou, que ela falou na hora que não devia? Você já notou que você é capaz de lembrar depois de 10 anos, de 15 anos, de uma palavrinha estragada que a sua mulher falou, o seu marido falou? E na primeira oportunidade, na hora de um abrigo, você vai dizer, pensa que eu esqueci? Aquele dia, 3h15 da tarde, lá na casa do seu avô, aquilo que me doeu muito, me doeu, Miquinho. Tudo que eu tinha feito para você. Só muda o ângulo. O rei estava todo feliz, porque ele tinha achado a mulher ideal da vida dele. E ele contava para um amigo, eu achei uma mulher. Vou dar um exemplo do amor dessa mulher por mim. Eu cheguei na cozinha do palácio, a minha mulher estava comendo um pêssego. E eu olhei para aquele pêssego e disse, que pêssego maravilhoso. Nem precisei dizer que eu queria um pedaço, pois ela pegou e me entregou o resto daquele pêssego todinho. Como ela me ama. Tempo depois, eles romperam. E ele estava lá no boteco bebendo e reclamando da mulher.
E aí aquele amigo falou: mas vocês não amavam tanto? Não era o senhor que dizia que ela amava tanto o senhor? Me amava? Uma mulher que me dava resto de pêssego. É a mesma cena. Como é que aquele pêssego hoje foi a prova do meu amor? Foi capaz de me dar o único pêssego que ela estava comendo. Que amor maravilhoso. A mesma mulher, o mesmo pêssego, o mesmo rei, algum tempo depois. Isso é amor, me dá resto. Sabe aquilo que está entalado dentro do seu coração? Eu queria aconselhar uma coisa a você: não joga na cara do seu marido. Por mais que o seu marido seja santo, ele não pode absolver você mesmo. Não joga na cara da sua esposa, por mais que ela seja santa, ela não pode absolver você. Se tem pecado na história, jogue no coitado de um padre que estiver aí dando bobeira. Por pior que ele seja, ele vai poder absolver você. Mas se além de ser pecado, é uma dor profunda, que fere, machuca e dói demais no seu coração, jogue no coração dele, que não teve pecado nenhum, mas que morreu para tirar o pecado do mundo, inclusive do seu mundo, para transformar o seu casamento em matrimônio. E eu queria dizer isso a você: é possível. Eu não sei há quanto tempo faz que você transformou o seu matrimônio em casamento, eu não sei. Mas se o seu coração estiver batendo, se você teve coragem de vir, unir-se a essa multidão aqui na Canção Nova, ou tem a coragem de estar nos acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet, é sinal que ficou ainda aquele fiozinho lá dentro do seu coração, e esse fiozinho é suficiente para puxar você de volta, de volta, de volta, de volta, de volta. Mas aí eu digo uma coisa a você: lance o seu coração inteiro no coração de Jesus. E aí é preciso ter coragem de silenciar. Aliás, a pessoa precisa saber silenciar também quando as coisas parecem favoráveis a ela. Ia ter uma grande festa no céu, os animais estavam felizes que iam todos para o céu. Os gansos contando lá na beira da lagoa que eles iam para o céu, que ia ter uma festa. E olha do lado e vê, triste está o sapo. O sapo não podia ir para o céu. E os gansos comentando, vai ser uma festa linda. Quando o sapo chamou um ganso, falou: escuta, eu estou tendo uma ideia. Quem sabe uns dois de vocês não queiram me ajudar? Vocês são uns gansos tão grandão, vocês têm umas asas tão grandes, eu sou um sapinho tão fraquinho, tão humilde, que vivo aqui nesse brejinho. A única coisa que tem a meu favor é a minha beleza, não tem mais nada. Mas eu tenho uma ideia, vocês podiam me levar para o céu na festa. Aí um ganso falou: como é que nós vamos levar o seu sapo? Até que nós gostamos de você, que nós convivemos bem com você aqui. Mas que jeito nós vamos levar se nós for carregar você? Nós não tem jeito de carregar você, que para bater as asas nós precisamos ter as patinhas nossas livres para poder direcionar. Aí o sapo disse: não, mas eu estou tendo uma ideia. Não é esse senhor aqui, Chimboto, não. Não é esse batraque. É aquele sapinho pequenininho, que esse colega seu menorzinho lá. Estou tendo uma ideia. Qual é? Pega dois de vocês mais fortes, atravessa um pau no bico, e eu seguro com a minha boca. Eu tenho uma boquinha meio pequena, mas forte, resistente. Eu seguro firme. Ó, sapo. E vocês vão voando e levam eu. Aí um ganso falou: eu tenho que fazer, eu gosto desse sapinho, viu? É bonzinho ele, né? É bonzinho. Pois a língua dele já salvou nós aqui. Os punilongos vinham para morder nós, ele lança naquela língua. Vamos levar o sapo, vamos levar o sapo. E aí os outros gansos falaram: então, topa. Cansou, inclusive nós ajuda no revezamento. Aí começaram a viagem. O sapinho segurou bem. Começa a levantar o voo e foi indo. E o sapo estava encantado. Que visual maravilhoso. Que coisa linda. Como é bom ver as coisas aqui de cima. Aí estão sobrevoando uma aldeia. Daí a pouco um grupo de pessoas começa a olhar e diz: gente,
Olha que coisa fabulosa, olha como a natureza ensina, olha que lição de solidariedade, que maravilha. Quem será que teve essa ideia fenomenal? O sapo virou e falou: foi ele! Não caia das asas de Deus pela boca. Como é fácil você descobrir uma pessoa, basta elogiá-la. Você descobre o caráter de uma pessoa pela forma com que ela trata aqueles e aquelas que lhe são inferiores. Porque tratar bem quem está acima da gente, isso é prudência, puxa-saquismo, é não perder meu emprego. Mas tratar bem quem é inferior, um pobre, um doente, uma criança, um sapo, um bicho. Então pense, será que eu não estou matando, transformando o meu matrimônio em casamento pela palavra? Será que eu não falo demais o eu? No casamento, quanto mais forte for o eu, maior será o seu prazer e as suas experiências. No matrimônio você tem que estar fora de si. Igualzinho falaram de Jesus. O matrimônio precisa ser a passagem do eu para o nós. E do nós é para criar esses laços que faz com que a gente vai subindo junto. Marido e mulher, vocês dois estão amarrados em Deus. E precisam ajudar um a levantar o outro. Não tem vitorioso quando um dos dois é derrotado. E é isso que nos ensina Davi. Davi não ficou feliz com a morte de Saul, pois ele sabe, é o ungido do Senhor, é o povo do Senhor, é o exército do Senhor, é o seu amigo Jonatas que está caindo. Assim também, cada vez que nós olhamos um casamento, um matrimônio transformado em casamento, um casamento transformado em acasalamento, a destruição da família, nós estamos vendo a queda da célula mãe da sociedade, de um câncer que está se alastrando. E meus irmãos e minhas irmãs, o IBGE está afirmando que esse câncer já atingiu 50% das famílias do nosso país. Eu não sei se isso não deixa vocês alarmados, eu fico horrorizado. Quantas Betânias teria que abrir? E nessas horas a gente vê aonde vai o egoísmo das pessoas. Quanta gente nesse mundo podia ajudar as obras de Deus a crescer. Mas se não é capaz de ajudar nem a maior obra de Deus, que é o seu matrimônio, sacramento, presença real de Deus. Eu queria propor a você nessa Santa Missa, na adoração de hoje à noite, no lindo dia que o Senhor vai nos dar amanhã, aonde essas três dimensões mais uma vez serão vividas e vividas de um modo novo, a palavra de Deus penetrando todo o nosso ser pela pregação, pelas canções, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo entrando em nosso corpo e alimentando-nos, fazendo-nos sacrários vivos, invadindo todo o nosso ser. Um minuto depois que eu recebo a hóstia, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus está passando em todo o meu corpo. Então na hora que você receber a Eucaristia hoje, quando voltar para o seu lugar, feche os seus olhos e não tenha medo de pedir: Senhor Jesus, visita cada área ferida e estragada do meu corpo. Senhor Jesus, hoje eu suplico, toca com o seu amor salvífico, com o seu sangue libertador, as áreas estragadas do meu corpo, as áreas prostituídas do meu corpo. Senhor Jesus, que agora entrasse em meu corpo, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, toca as áreas mais escondidas que o pecado aninhou e alojou-se em mim. Senhor Jesus, pelo seu corpo, sangue, alma e divindade, hoje, venha tocar nos meus órgãos genitais,
tirando do meu inconsciente, do meu consciente, do meu subconsciente, ou até mesmo da minha dimensão física, os vícios decorrentes da masturbação física, mas também da masturbação visual, auditiva, através de músicas, de filmes, de sussurros, de imagens que penetraram em mim. Senhor Jesus, do seu corpo, sangue, alma e divindade, toca hoje todo o meu sangue, os glóbulos brancos, vermelhos, os linfócitos, todo o meu ser, todas as minhas células sanguíneas, e elimina daí, Senhor, as enfermidades físicas, psíquicas, afetivas e espirituais que entraram em meu corpo em consequência dos meus pecados sexuais, em consequência dos meus vícios genitais, em consequência das coisas erradas e estragadas que eu aprendi na minha adolescência, na minha infância. Eu já peço agora, Senhor, e continuarei pedindo durante essa Santa Missa e na grande hora, no grande momento da adoração, cura, Senhor, cura e liberta, Senhor. Do mesmo jeito que um veneno de uma cobra entra no sangue e em pouco tempo vai envenenando o corpo da pessoa, um dia, Senhor, entrou no meu sangue também o veneno do pecado, o veneno da prostituição, o veneno do homossexualismo, da masturbação, do lesbianismo, da infidelidade. E esse veneno corre nas minhas veias, Senhor. E esse veneno toma conta especialmente da minha memória, das minhas lembranças, dos meus pensamentos, e fixam-se nos meus órgãos genitais, masculino e feminino, e me torna esse escravo, essa escrava, Senhor. Senhor, feito Saul, Jonatas, feito o exército e o povo, eu também estou tombado, caído, jogado, Senhor, nessa lama de prostituição, de infidelidade. Eu sei que o Senhor me ama e o meu coração continua batendo, porque o Senhor acredita em mim. Mas eu estou sujo demais, Senhor. Eu estou suja demais. Eu tenho pensamentos pornográficos, prostituídos, sentimentos estragados, atitudes e comportamentos prostituídos e prostituidores. Senhor, eu tenho o vício do sexo errado, o vício da pornografia, o vício das leituras pornográficas dentro da minha casa, Senhor. E eu peço agora que na tua autoridade o Senhor entre lá dentro do meu quarto, lá onde está o videocassete, o DVD, aquele aparelho com aquelas fitas que eu aluguei, que eu comprei, lá onde eu escondi, Senhor, aquelas revistas, aqueles filmes. Eu peço, Senhor, que o poder do teu Espírito agora queima as raízes de todas essas contaminações. E agora, Senhor, aqui livremente eu renuncio a tudo isso, como quero continuar fazendo durante essa Santa Missa e durante a adoração dessa noite. Mas agora, Senhor, eu tomo posse dessa sua graça em minha vida. Eu também, Senhor, diante da televisão eu me coloco agora. O Senhor sabe, toda a minha infância, tanta coisa errada eu aprendi. E hoje eu preciso colocar na tua presença, e eu quero colocar, Senhor. Jesus, eu já estou antecipando o meu coração. Eu preciso muito desse encontro contigo, nessa tarde pela Eucaristia e nessa noite pela adoração. Eu quero reler minha história hoje, Senhor, à luz da tua misericórdia. Eu necessito, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso ser liberto, Senhor, dessa enfermidade física, cuja origem está na minha infidelidade.
na prostituição que eu vivi. Hoje, Senhor, eu quero fazer um inventário da minha história de pecado e relê-la na sua história salvífica. Eu queria muito, Senhor, que hoje pudessem falar de mim o que seus familiares falaram do Senhor. Eu hoje também queria estar fora de mim, fora do eu estragado e prostituído, Senhor, para estar dentro da tua graça. Eu mergulho, Senhor, a minha miséria na sua misericórdia, a minha pequenez na sua grandeza, a minha sujeira na sua santidade, a minha doença na sua saúde e no poder que o Senhor tem de curar. Eu mergulho, Senhor, os meus queridos e as minhas queridas, meu esposo, minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, os meus amados. Eu mergulho cada um deles, Senhor, na sua infinita misericórdia e peço, cura, Senhor. Transforma hoje, Senhor, o casamento o meu casamento em sacramento, porque eu quero sentir sua presença em minha vida e me comprometo a ser, Senhor, sinal e canal dessa presença para o mundo. É isso que eu coloco hoje, Senhor, por intercessão de São Francisco de Sales, por intercessão de Maria Santíssima, por causa e em nome de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Eu acho que depois da homilia e de tanta profundidade, nem precisaria eu pegar essa palavra e trazer. Mas enquanto o padre começou a rezar, durante toda a pregação, eu comecei a interceder, porque eu fui muito tocada por essa homilia. E orando em línguas, a imagem que eu tinha era de um quarto de um casal vazio, e em cima da cama, em vários lugares desse quarto, tinha animais, que eram escorpião, cobras. Aí como se a luz vinha, abria a porta do guarda-roupa, e gavetas cheias de cobra, escorpião, ratos, coisas bem, animais perigosos. E enquanto o padre ia dizendo, e Jesus colocava no meu coração que era isso que o Senhor queria realizar, que a luz entrasse nos matrimônios, nos casamentos, porque Jesus quer fazer isso, a libertação. E essas coisas, esses animais perigosos, escorpiões, bichos feios mesmo, eram coisas que os próprios casais traziam para dentro do quarto, coisas ruins, revistas, e que eram nocivos à saúde do casal. E a palavra que o Senhor me deu é: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me obrigo a guardar os vossos justos decretos. Estou extremamente aflito, Senhor. Conservai minha vida como prometestes. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa e ensinai-me as vossas ordens. Em constante perigo está minha vida, mas não me esqueço de vossa lei. Armaram-me laços dos pecadores, mas não fugi de vossos preceitos. Minha herança eterna são as vossas prescrições, porque fazem a alegria de meu coração. Inclinei o meu coração à prática de vossas ordens, perpetuamente e com exatidão. Amém. Eu fui lá até a salinha, peguei a Bíblia, porque o Senhor me impulsionava a abrir a palavra. Pode aplaudir para valer. Você nem podia saber que a tradução oficial dos nossos livros de ofício divino, esse último versículo é traduzido assim: acostumei meu coração a obedecer-vos para sempre, até o fim. Que aqui está: inclinei meu coração à prática de vossas ordens. Está bem, está correto. Mas lá está muito mais forte.
acostumei meu coração a obedecer. Acostumei meu coração a obedecer-vos para sempre, até o fim. Está aí o Fábio? Não está, é uma pena. Se o Fábio tivesse aí, até eu diria que o Fábio viesse, porque eles estão noivos e já tem casamento marcado, graças a Deus, para o mês de maio, 14 de maio. Mas então eu tomo a mão da minha filha, para que esta graça caia sobre você. Tudo que o Padre Léo falou e fez foi muito sério. Fica no tom que eu quero ministrar vocês. Você não precisa cantar. Pega o seu microfone também. Se você sentir, você canta junto. Nós queremos ministrar. Ela já diz já. Terminando isso, ela vai dizer a citação. Nós vamos ministrar vocês, para que essa graça aconteça. Eu nem saberia o que dizer. Primeiro, para que esses animais fossem retirados e para que a graça chegasse. Mas o próprio Senhor mostrou, é a luz dele, é a luz da palavra dele quem vai fazer isso. É por isso que nós cantamos na linguagem dos anjos, nós aqui, ministrando a vocês, para que o Senhor faça a obra. Não, vocês fiquem quietos. Vocês fiquem quietos, nós vamos ministrar vocês. Escute, receba, até feche os seus olhos. Yuriamani ukandariamani olovadi, kondalabari anani alavadi, kondalamanani alavaturia kandurimi, keriamani alavaturia bataria bateri, kendalabani alavaturia ba. Kendaramani alavatiri amani alavari, kindaramanani alavari, keriamani alavari. Toma os vossos corações das minhas mãos. Sim, assim como o oleiro pega o barro, eu pego os vossos corações com um imenso carinho para plasmar os vossos corações, que foram até mesmo embrutecidos como a lama pelo vosso inimigo. Kandare amani allavati, kalabari arandari, tori amani, ketarabatolia, sivananani olobadi. Eu sou o Senhor vosso Deus, teu Pai, teu amigo, e quero vos libertar com meu amor. Voltem a mim, arrependam-se e eu vos restaurarei. Arrependam-se, 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 arrependam-se. E o Senhor põe uma imensa ternura nesse arrependam-se. É graça, é graça. O Senhor está tomando o seu coração nas mãos. Ele não está jogando na sua cara, não. Ele está plasmando o seu coração, imprimindo arrependimento no seu coração. Arrependam-se, 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 arrependam-se. Valiori bandori valiori kendoria vario voria lavari kendaramani allavatiri amani alla kendaramani allavatiri kendaramanani
Uma fresta de luz penetra, vai cantando você. Uma fresta de luz penetra, em primeiro lugar, as mentes. O Senhor me mostra raios de luz entrando nas cabeças de homens, de mulheres, também de mulheres, de jovens, de gente aqui, de gente fora daqui. Sim, e esse raio de luz penetrando, ele entra por um lado e sai pelo outro, mas levando impurezas, purificando, limpando, curando, libertando. Obrigado, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Realiza essa obra linda que estás realizando, porque as mentes estão precisando, Senhor, até mesmo onde é gravado na nossa mente, Senhor, todas essas coisas. Eu preciso que tu passes aí, que a tua luz passe aí, Senhor, que a tua palavra passe por aí, Senhor, e leve todo o mal, leve todo o veneno, leve, Senhor, toda a malignidade. E obrigado porque estás fazendo esta obra. O Senhor mostra também esses raios semelhantes passando pelo coração e atravessando de um lado para o outro. E interessante que esse raio que atravessa o coração, quando ele atravessa o coração, ele deixa o coração diferente. Há uma coloração linda dentro do coração. Parece mesmo uma cirurgia maravilhosa que se faz em todo o coração. O coração começa até mesmo a pulsar de maneira diferente. E pelo outro lado, onde sai essa luz, esse raio de luz, vão saindo coisas que a gente percebe que são más, são malignas, são feias, são sujas. Mas o coração vai ficando cada vez mais lindo, meus irmãos. É isso que está acontecendo, é isso que está se fazendo. O Senhor está realizando esta obra. Obrigado, faz esta obra, Senhor. Kiriamani olovatiri kandaramanani kalabaturia kandari kolobatari vaturia shabani kalabarianani kirlalabatari turini nuriananani halabari kiriamananani halabari kiriamani siria lovanananiru kariamani karianani halabatiri kandananani olobana kandananamanani. Meus queridos e amados filhos, quisestes apartar-vos de mim e vos entregastes ao mundo, e vos entregando ao mundo, não sabíeis que estáveis vos entregando aquele que é o vosso inimigo, estáveis vos entregando ao maligno. Mas a minha graça chegou. Apartai-vos do mal. Sim, eu vos digo com ternura de pai: apartai-vos do mal e voltai-vos agora para mim. Não apenas voltai, mas voltai-vos para mim inteiramente, definitivamente, e entrai com aquilo que tendes de mais precioso, o vosso matrimônio. Interessante, é uma outra raridade, que o Senhor penetra agora com muitos raios de luz. E interessante, esses raios de luz agora não vêm de um lado, atravessam do outro. Eles vêm de vários lados, mas atravessam essa realidade e vão saindo pelo lado oposto. Isso me mostra que essa realidade, que está sendo penetrada por muitos lados, por todos os lados possíveis, é a realidade do seu matrimônio, que infelizmente foi conspurcada. Veja o peso da palavra que o Senhor me põe: foi conspurcada, foi levada ao máximo de impureza. Mas que agora esses raios de luz que vêm do Senhor estão penetrando por todos os lados a realidade do seu matrimônio e purificando corações de homens e corações de mulheres. Canta, Eliana.
com a vossa decisão. Não temei, não temam, porque de agora em diante eu vos guardarei, eu providenciarei, eu derramarei minha bênção, porque vós decidistes por mim. Solta a sua voz e responde. Levante levemente as suas mãos. E agora dê a sua resposta no Espírito. Até se você não cantava assim, comece a cantar assim. Porque o Senhor está penetrando a realidade do seu matrimônio por todos os lados. E o Senhor mesmo está cantando a sua entrega, a sua decisão. Louvado Senhor, adorado Senhor, glorificado Senhor. Tu és a causa de tudo isso, Tu és a fonte de tudo isso, e Tu és a meta, o objetivo, a finalidade de tudo isso. Vai cantando, vai cantando. Volte seus olhos e seus corações para o Senhor. O cantar em línguas é um presente. A gente nem se preocupa com ideias, com conceitos. O Espírito ora em nós. Ore, deixe o Espírito, Ele vai colocar os conceitos. Ele que entende disso. Nós estamos agora na dimensão divina, na dimensão do eterno, daquilo que se chama transcendência, inclusive além da nossa mente. E aí só se penetra pelo Espírito. Cante, cante. Amar.